Marcelo Takashima, em que momento apareceu essa questão étnica, racial para você na clínica? O que te motivou a oferecer um serviço segmentado? Bem, para mim, talvez ao contrário da Denise, veio muito por uma motivação mais pessoal, assim, porque lá para 2018 eu fui pela primeira vez ao Japão, né? Eu nunca tinha ido, né? Eu estava muito identificado com a cultura brasileira, como sendo brasileiro, nascendo no Brasil, e não tinha muitas expectativas do que seria o Japão, apesar da minha história familiar estar muito vinculada a origens japonesas. E aí, no Japão, na primeira vez que eu fui, eu me dei conta que estava lá e eu não era tratado como um japonês, né? Ali eu era muito visto como alguma outra, alguma outra pessoa de algum outro lugar que não o Japão, né? Fosse pela minha forma de me vestir, seja por não falar o japonês, seja pelo meu sotaque, e isso me surpreendeu um pouco, assim, né? Um pouco de, puxa, no Brasil as pessoas falam, me chamam tanto de japonês, às vezes perguntam se eu nasci no Brasil, às vezes me tratam até como estrangeiro, e aí vou para o Japão e também me tratam como estrangeiro. Quer dizer, uma sensação estranha, assim, de pertencimento, né? Da onde que eu faço parte? Ao que eu me ligo? Onde que eu me sinto parte? Do Brasil? Do Japão? De um? De outro? Isso começou a me borbulhar um questionamento que eu não sabia muito bem como responder, né? Eu tinha uma expectativa de chegar lá e talvez ser tratado como japonês e não, né? Isso me fez quase que cair uma ficha, assim, de peraí, que lugar que eu tô? O que está acontecendo aqui? E no Brasil, quando eu volto ao Brasil, eu começo a resgatar muitas coisas de forma de tratamento, como as pessoas me tratam no Brasil, quando as pessoas se dirigem a mim, né? Então, em muitas situações, principalmente com pessoas desconhecidas, era comum, ainda é comum, de vez em quando, ouvir assim, logo de cara e perguntar: você é japonês, você é chinês, você é coreano? Assim, quase como uma pergunta muito direta em relação a isso, sem um contexto antes, né? Porque antes de tudo isso, eu sou Marcelo, sou brasileiro, faço outras coisas, né? Tenho minha profissão, tenho as coisas que eu gosto. Puxa, tudo isso poderia vir antes de uma pergunta como essa, né? Muitas coisas, muitas situações acontecem das pessoas me falarem alguma coisa em japonês comigo. Uma palavra em japonês ou outra que eu até sei o que significa, mas não é porque eu tenho a ascendência japonesa que eu vou saber falar ou que eu vou conversar, né, nesse idioma, né? Então, eu percebi assim que essa parte étnico-racial estava muito na frente de mim. Isso me incomodou, assim, puxa, por que isso aparece tanto na frente? Então, eu decidi começar a estudar mais sobre isso e senti que seria importante estudar e começar a conversar mais com as pessoas sobre os meus incômodos, sobre esse tipo de situação. E eu comecei a ver que várias outras pessoas, descendentes também de japoneses, principalmente, também sentiam algo muito parecido comigo. Havia um incômodo em comum. E eu pensei, puxa, talvez não seja uma questão só minha. Talvez há um, há um algo em relação a essas palavras, essas frases, essa forma de se dirigir a mim, outras pessoas também podem sentir e ficar mal com isso, podem se incomodar, né? E eu pensei, puxa, então acho que pode ser legal começar a focar nisso no meu trabalho também, né? Fazer um trabalho dirigido a essa população, né? Que também, de acordo com a amostra que eu tenho perto de mim, amigos, conhecidos que também relatam algo parecido, quer dizer, usar isso como base para poder aprofundar um trabalho na clínica em relação a essa parte racial, principalmente, né? E, e aos poucos eu fui percebendo como isso é uma questão pouco, pouco, pouco difundida, pouco trabalhada na universidade, né? Pouco se fala sobre questões raciais, diretamente sobre isso, pouco se aborda de fato. Tanto é que eu só fui me aprofundar em relação a isso anos depois de formado. Então, percebi, puxa, esse é um assunto que pouco se fala, pouco se trabalha, e acho que é importante eu, como descendente de japoneses, poder falar isso, já que não via nenhum outro profissional, nenhum outro psicólogo descendente japonês falando sobre isso. Então, puxa, por que
não começar a entrar nisso e começar a aprofundar nesse assunto? E vejo que hoje tem uma super importância, assim, principalmente depois da pandemia, principalmente depois de inúmeros casos de discriminações raciais que descendentes japoneses e asiáticos sofreram, não só no Brasil, mas pelo mundo. Pensei, puxa, estou no caminho certo para poder continuar trabalhando com isso. E hoje em dia faz muito sentido, pessoalmente e profissionalmente, trabalhar com esse tipo de assunto.